Gatinhas, chegou a hora da gente aprender a fazer um volume 5D, ou seja, uma estrela, né, amor? Os dois são a mesma coisa. Como de costume, a gente usa nossa espuminha de água micelar, juntamente com um cotonete, pra gente vir higienizando em movimentos de vai e vem, de cima pra baixo e de um lado pro outro, pra realmente conseguir limpar e tirar todas as impurezas desses cílios, desses olhos, e até a pálpebra a gente limpa. Voltamos com o nosso belo algodão pra tirar toda a espuminha, mas como eu falei pra vocês, o algodão ele é opcional. Eu uso, mas tem um cuidado redobrado, pois o algodão juntamente com a cola de extensão de cílios pega fogo. Então a gente toma cuidado na questão de não deixar nenhum fiapinho nos cílios, pois bem. Mas você tem aí a opção de usar um lenço, um papel toalha, caso não queira usar o algodão. Após a higienização e a lavagem dos olhos, a gente enxuga com cotonete. A gente só consegue colar a fita se os olhos estiverem secos. Se estiver molhado, não vai colar. Eu gosto até de usar um truquezinho pra eu conseguir colar a fita com mais facilidade, que é o quê? Tá vendo que meu dedinho lá embaixo, eu dou uma puxadinha na pele da cliente pra baixo e vou colando. Ó, presta atenção, da minha mão esquerda. Ela puxa a pele pra baixo e a outra mão vai colando e ajustando a fita. Isso é ótimo até quando a cliente ela não consegue olhar muito pra cima, sabe? Então ela tem os olhos muito sensíveis. Aí isso ajuda a gente a conseguir abrir melhor e colocar a fita com mais facilidade. O passo que não pode faltar, que é o primer, pra nos ajudar na retenção. Venho passando com o microlips, sempre com muito cuidado pra não jogar pra dentro do olho da cliente, tá? Se eu passar esse primer na fita, por exemplo, ele pode escorrer pra dentro dos olhos. Então tomem cuidado e passe somente nos cílios. Como os olhos da nossa modelo de hoje ele é pequeno, a gente vai fazer um volume 5D no Mapping Boneca. Porque como vocês lembram, o Mapping Boneca ele serve pra olhos pequenos, olhos caídos, tudo isso pra conseguir levantar esse olhar, pra conseguir abrir esse olhar. Então aí a gente já vem fazendo a marcação. Minha mão ficou bem no meio, justamente porque eu pedi pra cliente olhar lá pra cima, olhar bem no meu dedo pra eu conseguir marcar o início e o final da íris dela. Porque vocês lembram que o Mapping Boneca a gente coloca o tamanho maior no meio da íris. Se vocês não estão lembradas, voltem lá na aula de mappings, assistam novamente e relembrem cada tipo de mapping, como é feita a marcação e a aplicação de cada um. Com essa canetinha branca eu gosto de marcar o início e o final da íris e depois eu passo a marcação toda pra fita com a caneta, já com os tamanhos. Então nesses pontinhos brancos eu risco o meu tamanho, que no caso aqui vai ser o 11. No início dos olhos eu divido 3 quadrantes, que vai ser o 8 no início, logo após o 9, 10 ao lado do 11 e no final dos olhos a mesma coisa, 10, 9 e 8 no final do olho. Em resumo, o mapping seria exatamente dessa forma aqui, sem segredo algum. No Mapping Boneca, o mesmo tamanho que você iniciar, o mesmo tamanho que você vai terminar, ou seja, 8 no início, 8 no final. 9 de um lado, 9 do outro, 10 de um lado, 10 do outro e o 11 no meio da íris. Igual essa foto que tá na tela pra vocês, amigas. É só seguir esse mapeamento que não tem erro. Aqui eu usei dos tamanhos 8 ao 11, mas claro, como eu já expliquei pra vocês em aulas anteriores, sempre vai depender do gosto da cliente. Às vezes a cliente quer um tamanho maior, um tamanho menor. Após o mapeamento, a gente já começa a nossa aplicação. Tô gostando bastante de usar essa cor da Fast, tanto ela quanto a Infinity da Tchau. Então eu deposito no batoquezinho, venho com a minha pinça, isolo o fio e começo a acoplagem já do tamanho 8. Perceba que o meu dedo da mão esquerda, ele sempre puxa a pálpebra da minha cliente pra lateral pra eu conseguir visualizar melhor os fios e assim ir colando. Dessa forma eu consigo visualizar os fios direitinho e consigo fazer um bom isolamento e uma boa acoplagem. Eu gosto bastante de fazer os dois olhos ao mesmo tempo, tô preferindo ultimamente. Então eu já começo com o 8, já aplico o 8 em 4 partes, por exemplo. Como a gente tem que colocar os dois tamanhos tanto no início quanto no final dos dois olhos, eu já coloco o tamanho 8 no início do olho esquerdo e no final do olho esquerdo e já vou pro olho direito. E aí faço a mesma coisa. Acoplo todo o tamanho 8 no início do olho direito e todo o tamanho 8 no final do olho direito. Exatamente como eu te mostro aqui. E uma coisa também que vocês sempre tem que lembrar é que o dedo de vocês pode ajudar, tá? Tá vendo que eu puxo os cílios pra lateral? Pois bem, prestem atenção. Todas as vezes que vocês tiverem com dificuldade de fazer isolamento, lembrem que o dedo de vocês pode ajudar vocês a conseguir isolar. Então se você não tá conseguindo visualizar um fio direito, pega o teu dedo, puxa a pálpebra, pega o teu dedo, puxa fio, empurra fio, tudo pra te ajudar a conseguir visualizar melhor o fio pra tu conseguir acoplar direito. Assim que a gente termina, não tem muito segredo. A gente só mantém a sequência. Vamos mudar a numeração agora. A gente tava no 8, vamos para o 9. Então aí a gente começa aplicando o 9 no início do olho esquerdo. Vocês sabem que eu gosto de vir com um fiozinho marcando até onde eu tenho que trazer esse 9. Finalizei o preenchimento do início do olho esquerdo. A gente já vem pro preenchimento do final do olho esquerdo. E fazemos um preenchimento bem lindo, bem belo, em todo o quadrante do tamanho 9. Logo em seguida, a gente já vai preencher o tamanho 9 no olho direito. No início do olho direito e no final do olho direito, assim como a gente fez com o 8. As técnicas de fios tecnológicos, ela não tem segredo. A aplicação vai ser exatamente do mesmo jeito. Então, da mesma forma que eu apliquei o volume brasileiro na aula anterior, vai ser do mesmo jeito que eu vou aplicar esse volume 5D, ou então um 4D, um 3D, um 6D, um 8D. As técnicas que são diferentes de fios tecnológicos são o volume russo, volume híbrido e a técnica de capping. Ok, gatas, estamos entendidas? Espero que as senhoritas não tenham confundido isso. Se não estiverem relembrando mais uma vez, volte a algumas aulas anteriores e reassistam. Eu falo sobre esses assuntos e suas diferenças. Aqui a gente já inicia com o tamanho 10 e vamos fazer na mesma sequência. Vamos preenchendo todo o quadrante do tamanho 10 no início do olho esquerdo e assim que a gente termina de preencher, a gente já vai pro final do olho esquerdo preenchendo todo o quadrante do tamanho 10. Logo em seguida a gente faz o olho direito da mesma forma, pra assim a gente chegar no último tamanho, que é o tamanho 11, maior tamanho que vai ficar no meio da íris, e assim a gente vai preencher esse maior quadrante do tamanho 11, que é o que vai aumentar esse olhar, levantar esse olhar. Assim que a gente termina o preenchimento do tamanho 10, olha
o tantão de cílios que fica bem no meio da íris, que a gente vai acoplar todo o tamanho 11. E eu admito pra vocês que fazer o map em boneca chega a ser um pouco mais complexo, até um pouco mais demorado, só um pouco mesmo. Um pouco mais demorado do que fazer o map em gatinho. Até porque ele é um mapeamento bem diferente do gatinho. E eles têm funções diferentes. E se você fizer alguma coisa errada no map em boneca, você pode dar uma cagadinha no olho da cliente, né? Porque a intenção dele é o quê? Aumentar o olhar. Se você faz algo de diferente, se você confunde o tamanho desse fio e coloca o fio no tamanho errado, vai ser qualquer mapeamento menos o boneco. Então aí a gente requer um pouco mais de atenção pra fazer o map em boneca. Mas não tem esse negócio de ficar com medo não é bicho de sete cabeças. Tenho certeza que vocês vão conseguir. Voltem às aulas pra vocês relembrarem também pra qual tipo de olho serve um map em boneca ou um map em gatinho. E vão ser felizes. Vão fazer os cílios maravilhosos de vocês, que eu quero ver o resultado de todas. Inclusive, me marquem no Instagram que eu amo repostar vocês. Amo. Venham tirar as fitinhas dos olhos com o maior cuidado, tá? Essa parte é muito interessante, pra que a gente não acabe nem machucando a cliente, muito menos puxando algum fiozinho da sobrancelha. Pra tirar as fitinhas da parte de baixo, eu gosto de vir com a escovinha penteando os cílios pra cima, pra ter certeza que não tem nenhum colado na fita, pra não acabar acontecendo de eu puxar a fita e vir junto com o cílio. Então a gente sempre checa antes de tirar a fita. No outro olho eu faço a mesma coisa, do mesmo jeito. Dou uma penteadinha pra cima, puxo a pálpebra, vejo se tá tudo certinho e venho tirando lentamente, principalmente quando a cliente tem a pele sensível. Venho tirando a fita devagar pra não machucar ela. Após isso, a gente já vem com o finalizador da Cherry. Depois que eu aplico, espalho pelos fios, deixo secando e venho com um contornetezinho umedecido de água pra limpar a pálpebra dela desses pontinhos brancos que a gente fez com a canetinha. E finalizamos com a bruma, a fumacinha da bruma, pra ajudar ainda mais na nossa retenção. E assim a gente chega a esse resultado incrível do volume 5D no map em boneca, onde a gente conseguiu aumentar o olhar da nossa modelo, que tem os olhos pequenos, e fica esse resultado incrível, com cílios alinhados e com uma durabilidade impecável.